Olá, meu nome é Maria Bruxa, mas hoje eu tô me sentindo Maria Revoltada Bruxa. Pois é, gente, o vídeo de hoje é muito sério. Infelizmente não tenho como comemorar alegremente o Dia das Mulheres, porque a indignação e revolta são muito grandes. Com certeza vocês acompanharam na internet o áudio vazado do Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei, que é youtuber e político, deputado de São Paulo e participante do MBL. Essa fala dele, que nas suas desculpas ele chama de molecagem, é na verdade uma manifestação absurda de insensibilidade, de desumanidade no cenário de guerra, de caos social. É um exemplo claro do machismo e do sexismo estrutural que ainda estão muito presentes na nossa sociedade. Contextualizando um pouco, Arthur e o coordenador do MBL, o Renan dos Santos, foram para a fronteira da Ucrânia com o discurso de verificar com os próprios olhos a situação da guerra, num pretenso projeto de movimento humanitário, que depois se mostra claramente sendo um golpe publicitário para as suas carreiras políticas. Fora que ele, enquanto deputado brasileiro em atuação, poderia vir a gerar um conflito diplomático. No meio disso tudo, ele envia um áudio para um grupo de amigos do futebol e esse áudio acaba vazando na internet. Eu não vou colocar o áudio inteiro aqui, sei que a maioria das pessoas já ouviu. O que eu quero fazer aqui neste vídeo é pensar uma das falas mais chocantes do áudio para fazer um link com um triste fato histórico. O deputado Arthur Duval fala sobre sua intenção de fazer outras viagens para o leste europeu porque está fascinado com a facilidade de acesso às mulheres ucranianas nas filas de refugiados. Ele está se referindo a mulheres fragilizadas pela guerra, vivendo uma caótica incerteza no futuro e sabe-se lá quantas outras dificuldades. Ou seja, é o pensamento de um explorador sexual machista, misógino, sexista, que vê a mulher como um objeto para satisfazer seus impulsos primitivos, ignorando que, para além do corpo e da aparência das mulheres que ele observou, existem corações aflitos com a realidade cruel que elas estão enfrentando. São mulheres que deixaram para trás irmãos, maridos, pais e filhos, sem saber quando e se vão voltar a revê-los. Semana passada, eu fiz um vídeo falando sobre a misoginia e a objetificação da mulher. E agora, infelizmente, podemos observar o exemplo prático da manifestação desse comportamento. A frase que ele usou foi: "As ucranianas são fáceis porque são pobres." Isso no meio de outros absurdos. Essa frase insensível, bestial, nos remete a um fato histórico que parece passar por um esforço social de invisibilidade e esquecimento. A prostituição involuntária, a exclusão social e o sofrimento de muitas mulheres do leste europeu, escravas sexuais que foram trazidas para o Brasil no final do século XIX e início do século XX e ficaram todas conhecidas como polacas. Na época, havia muita pobreza no leste europeu e os judeus vinham sofrendo cada vez mais, perseguidos por movimentos antissemitas. Então, algumas famílias sonhavam com a terra do Eldorado, como era pintado o Brasil para elas. Contava-se que alguns judeus que vieram para o Brasil tinham enriquecido e ansiavam por casamento, ou então que elas teriam a oportunidade certa de trabalho. As meninas, iludidas com esse horizonte mentiroso, acabavam cedendo e apostando nesse sonho, e muitas famílias terminaram por entregar suas filhas sem poder prever o que realmente viria a acontecer. Ainda nos navios, as meninas eram estupradas e quando chegavam no seu destino, sem virgindade, sem estudo e sem falar a língua, tinham seu destino selado: a prostituição. Mas não era por escolha própria. Eram mercantilizadas por uma máfia de nome Zil e Migdal, uma organização criminosa baseada em Varsóvia. Aqui no Brasil, principalmente nas cidades do Rio e de São Paulo, chegaram várias dessas mulheres nessas condições. Vinham de vários países: Polônia, Rússia, Hungria, Ucrânia, mas aqui todas eram chamadas de polacas. Ser polaca, nessa época, era sinônimo de ser prostituta. Rejeitadas pela sociedade, elas se organizavam em grupos para se proteger. Tinham sua própria sinagoga. Uma questão importante para elas era o cemitério. Como eram marginalizadas, não tinham a garantia de um lugar digno para suas mortas, o que na tradição judaica é de extrema importância.
Existem alguns livros que contam em detalhes a realidade dessas mulheres, as escravas brancas, as prostitutas judias. O livro Baile de Máscaras, da autora Beatriz Cuchinir, é um deles. Também a obra Berta, Sofia e Raquel, da autora Isabel Vincent. Essas mulheres também estão retratadas nos filmes Jovens Polacas, de Alex Levi Heller, que foi inspirado no livro de mesmo nome, da autora Esther Largman, e no filme Sonhos Tropicais, de André Sturm. O sambista Moreira da Silva chegou a fazer uma música dedicada às polacas, que chamou de Judia Rara. Eu fiz questão de rememorar esse episódio triste da nossa história para que a gente possa refletir juntos sobre até onde a maldade humana pode chegar. Naquela época, aquelas mulheres, ou melhor, seus corpos vistos como objetos, serviam para a iniciação sexual dos meninos, para repositório da pulsão sexual masculina, na intenção de proteger as mulheres ditas honestas. E mais uma infinidade de justificativas culturais infundadas e desumanas serviam para respaldar a exploração destes seres humanos. Talvez também essa percepção de que porque eram pobres, eram fáceis, podiam ser escravizadas. Percebem a implicação das afirmações do deputado Arthur Duval? O que algumas pessoas chamam de patrulhamento ideológico, de chatice do politicamente correto, são as defesas legítimas do ser humano em todas as circunstâncias e condições. As pessoas precisam perceber o efeito de suas falas, o impacto que causam na vida de outras pessoas, especialmente quando têm visibilidade, quando estão na cena política, como é o caso deste deputado. As falas dessas pessoas autorizam e legitimam ações da sociedade que podem levar, inclusive, à morte. Por exemplo, em pleno Dia Internacional da Mulher, uma passageira de ônibus em Curitiba filmou o motorista desse ônibus conversando com 2 passageiros e falando sobre a sua intenção de trabalhar mais e guardar recursos para fazer a viagem à Ucrânia, para pegar mulher. Percebe como essas coisas se propagam? A luta feminista existe para garantir a dignidade para todas as mulheres, para nos defendermos dos abusos extremos, como a exploração sexual e o feminicídio, para continuarmos caminhando em direção a um futuro de real igualdade e equidade entre os sexos. Essa ainda não é a realidade. E para construí-la, precisamos dialogar muito a respeito, lançar luz em todos os lugares para desfazer essas narrativas culturais que oprimem e fazem sofrer. Na semana do Dia da Mulher, fica registrado o nosso repúdio a essa fala do Arthur Duval e a tantos outros que evidenciam o pensamento sexista que precisamos combater. Estamos juntas, mulheres. Somos fortes, somos capazes, somos poderosas. Já vencemos muitas batalhas. Estamos cada vez mais com os olhos abertos. Seguimos na nossa luta. Honro cada uma de vocês. Parabéns pelo Dia da Mulher. Beijo da bruxa.